Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está estudando. Mais uma aulinha de conhecimentos específicos para o cargo de apoio administrativo da Secretaria de Educação. Então, vamos dar continuidade aqui com o nosso direito administrativo ainda, né? Estamos na nossa terceira aula. Só para a gente relembrar como que ficou o nosso combinado. Já vimos a aula 1, já trabalhamos a aula 2 e hoje estamos indo para a aula 3. Aula 2, 3 e 4 é o pontozinho lá do edital de vocês que tem noções básicas de direito administrativo. Então, hoje a gente vai trabalhar com organização administrativa. Belezinha? Antes de iniciar a aula em si, eu queria fazer aqui um esqueminha para você, principalmente para você que nunca estudou direito administrativo na vida, tem alguma dúvida, ou então você já estudou, mas não compreendeu bem. O que você precisa saber nesse ponto de organização administrativa? E já te adianto que a banca gosta. Você vai ver que as questões que eu vou trazer sobre esse assunto são praticamente todas da banca Nosso Rumo. Então, o que você precisa compreender? Claro que dentro do que a gente vai trabalhar tem muitos conceitos pequenos, mas quais são as coisas básicas que você deve saber? Primeiro, quando a gente está falando de organização, desconsidere minha letra feia nessa mesa digitalizadora, tá? Com a caneta eu não escrevo feio assim, não. Então, quando a gente fala de organização administrativa do Estado, o que eu quero que você associe? Isso é técnico? Não, mas eu quero que você associe para você compreender. Você vai compreender a estrutura do Estado, como que o Estado funciona. O Estado presta serviço público, o Estado faz um monte de coisa. Como que funciona isso? Como que é essa organização? O Estado vai ter que se dividir, vai ter que se compor, se organizar, tá? Então, é isso que você vai pensar. Então, na nossa Constituição, ela já vem trazendo os conceitos básicos e a estrutura básica da organização administrativa. Nós temos uma organização administrativa política. Essa organização administrativa vai se dividir em 4 tipos de pessoas. Pessoas, olha os termos, pessoas. 4 tipos de pessoas. Essas pessoas aqui, a gente chama elas de entes políticos ou simplesmente entes federativos. A Constituição trata deles, entes federativos. São essas pessoas que serão as responsáveis por prestar o serviço público conforme está lá na Constituição. E quem são essas pessoas, esses entes políticos que têm essa capacidade política, que têm capacidade para fazer tudo? Financeira, administrativa, de legislar. Elas são a base, essas pessoas são a base da organização administrativa e política. Quem são essas pessoas? Nada mais, nada menos do que a nossa querida União, os estados membros, né? Aí entra Estado do Acre, Amazonas, São Paulo, os municípios, que também são entes federativos, e o Distrito Federal. Tá? Então, nós temos esses entes federativos, essas pessoas aqui que são responsáveis por se organizar. Aí tá, vamos pegar aqui o exemplo como estado, vamos pegar o nosso estado do Acre. O estado do Acre, ele é um ente federativo, ele está na base dessa organização e ele vai prestar vários tipos de serviços e vários tipos de atividade conforme está lá na Constituição, certo? A Constituição já diz quais são as competências da União, quais são as competências do município, e o Estado, então, ele fica com uma característica mais residual, tudo que sobra é dele, então o Estado tem muita coisa para fazer. Como que esse ente federativo, esse Estado do Acre vai se organizar para poder prestar isso tudo? É igual na nossa casa. A gente tem uma casa que é só um vão, que é só 4 paredes. Para a gente organizar a nossa casa, o que a gente faz? A gente divide ela em blocos. Então, a gente vai fazer uma sala, que vai ser só para conviver, para assistir uma TV, um quarto, que vai ser específico para dormir, para se trocar, tem o banheiro, tem uma cozinha. Então, a nossa casa, ela é organizada, cada canto tem uma coisa, tem o que é para ser feito lá. E o Estado não vai ser diferente. Então, esse ente federativo, esse Estado, ele vai se dividir, ele vai se organizar. No caso do Estado do Acre, ele se divide, em secretarias. E essas secretarias são responsáveis por várias coisas, cada uma dentro da sua autonomia ali, né? Do que
do que foi criada para fazer. Dentro dessas secretarias, ela vai se organizar mais ainda, vai criar departamentos, vai criar várias coisas. Então, essa é a organização, isso que é a organização administrativa que eu quero que você compreenda. Então, quando você vai trabalhar em uma escola, essa escola vai fazer parte dessa organização administrativa. Aí você precisa saber, essa escola é o quê? Ela é um ente federativo, ela é um ente político, ela é uma pessoa? Não, aqui a pessoa, o ente federativo é o Estado. Se a escola está dentro do Estado, ela vai ser apenas um órgão dentro do Estado. Então, a gente vai precisar compreender essa noção, o que é uma pessoa jurídica, o que é uma entidade, o que é um órgão, tá? Que isso é muito importante para você acertar a sua questão. Então, aqui, ó, continuando o nosso exemplo, depois a gente vai fazer isso aqui direitinho de novo, tá? Eu só quero te dar um conhecimento amplo, geral, do que a gente vai estudar. Então, aqui essas secretarias, dentro desse Estado do Acre, que é um ente político, é um ente federativo, é ele que tem o poder, vai criar órgãos. Órgãos. Então, tudo que está lá dentro do Estado, a gente chama de órgão. Se fosse lá na União, a União faz a mesma coisa. A União vai se dividir. No caso da União, ela se divide em ministérios, né? Então, nós temos aqui a presidência da República e temos os seus ministérios. Cada ministério tem um ministro. No Acre, a gente tem o governador e seus secretários. No município também vai ter secretarias. Tudo isso aqui, ó, é organização para melhor prestar o serviço. E esses ministérios são o quê? Eles estão ó, dentro da estrutura de quem tem poder. No caso aqui, quem tem poder? A União. Então, esses ministérios são órgãos. Compreenderam? Então, a gente vai depois dividir, a gente vai ver que não é apenas esses órgãos que prestam serviço. Esses entes federativos, eles podem fazer de outras coisas. Mas esse aqui eu só quero que você compreenda. Então, quando você pensar em organização administrativa, você vai pensar em escolas, delegacias, ministérios. Pensa na OCA. A OCA é uma divisão, um monte de serviço que é prestado ali dentro. Aquilo ali é organização administrativa. Então, pensa nisso. Pensa em como que o Estado, como que o município, como que a União presta seus serviços. Isso é organização administrativa. Belezinha? Vamos prosseguir? Então, aqui agora falando de uma maneira mais técnica, né? Deixa eu tentar diminuir aqui minha imagem. De uma maneira mais técnica, como que a gente pode conceituar a organização administrativa? A organização administrativa é a estrutura... O que eu fiz? Cadê minha caneta? A organização administrativa é a estruturação do Estado, estrutura. Seu estudo é acerca das pessoas, entidades, órgãos que irão desempenhar a função administrativa para a afirmação do modelo do aparelho administrativo. A organização é feita primordialmente mediante leis ou decretos. Tá? Então, essa organização aqui, ó, que a gente estava vendo, o Estado vai e cria uma secretaria, divisão. Isso não é do nada, tá? Não é da cabeça do governador. Ali vai ter o legislativo participando, a gente vai ter leis, vai ter decretos, tá? Para fazer essa organização. Na administração pública, o Estado pode prestar o serviço público de forma direta, que foi esse exemplo que a gente viu, o próprio Estado se organizando internamente para prestar esse serviço, quando ele mesmo presta esse serviço, ou ele pode entregar para outra pessoa prestar esse serviço, que a gente já entra no conceito de administração indireta. Então, quando o próprio Estado presta o serviço, ele faz isso de forma ó, centralizada. E quando ele entrega para outra pessoa, ele faz de forma descentralizada. Então, voltando aqui para a gente compreender essa parte. Então, aqui, ó, nós pegamos o exemplo da União e do Estado. A União se dividiu em ministérios, se organizou internamente, criou órgãos. O Estado do Acre aqui, ó, se dividiu em secretarias, criou órgãos. Isso daqui é o conceito que a gente tem de administração direta. Administração direta. Também podemos chamar de administração centralizada. Ou seja, o próprio ente federativo está prestando esse serviço. Ah, mas ele está se dividindo. Ele está se dividindo internamente, ele está se organizando. Ele está criando órgãos. Órgãos é como se fossem filhos menores de idade. Tudo que acontece nessa secretaria aqui, ó, o Estado, que é o pai, que vai responder. O órgão, ele não tem essa autonomia, ele não vai ter personalidade jurídica. Ele não tem poder quase nenhum de se mandar. Então, tudo vai ficar aqui, ó, nas costas do Estado. E essa questão de descentralização, de administração indireta, como é que funciona? Pensa aqui comigo. O Estado do Acre,
Tem várias secretarias, Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança, Secretaria de Infraestrutura, várias secretarias. E o Estado do Acre é responsável por questão de trânsito. Só que ele não quer ficar responsável, porque aqui, ó, criar um órgão é ficar responsável. Criar um órgão é ter um filho menor de idade. Então, vamos pegar aqui a Secretaria de Educação, se a professora lá da escolinha pegar e fizer alguma coisa com o aluno, o pai desse aluno entra com ação, não vai ser contra a professora, não vai ser contra a secretaria, não vai ser contra a escola, vai ser contra o Estado do Acre. Tá? E como o Estado tem muita coisa para fazer também, às vezes para ser mais eficiente, ele não quer essa divisão interna, ele não quer o órgão, ele quer algo mais poderoso, algo que se mande. Então o Estado vem e cria um filho maior de idade. Aí ele vai criar uma pessoa jurídica que vai se mandar. Quando ele cria uma pessoa jurídica criada por lei, ou então ele contrata uma empresa privada para fazer isso, a gente chama isso daqui de descentralização. Descentralização, que também pode ser chamada de administração indireta, tá? Então, sempre a base da organização administrativa a gente vai pensar em quem? União, Estado, Município e Distrito Federal. Quando um desses entes federativos, que também são pessoas jurídicas, porque eles se mandam, eles são maiores de idade, tá? Quando eles prestam esse serviço de maneira só se subdividindo, criando órgãos, a gente diz que ele mesmo que está prestando. São seus próprios órgãos, a sua própria subdivisão, o próprio ente federativo que está prestando esse serviço. Então, a gente tem administração direta, administração centralizada. Agora, quando ele passa esse serviço para uma pessoa jurídica criada por lei, que a gente vai ver que pode ser uma autarquia, uma fundação, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, ou então ele passa para uma empresa privada mediante contrato, a gente diz que ele está descentralizando. Aí nasce a administração indireta. Como eu tinha falado aqui no exemplo do Estado do Acre, sobre trânsito. Então, o Estado do Acre criou o DETRAN. O DETRAN é uma autarquia, que é uma pessoa jurídica, tem poder próprio, tem personalidade jurídica, sujeito de direitos e obrigações, não faz parte da estrutura interna do Estado do Acre, então ele tem um poder a mais, é um filho maior de idade e só vai trabalhar com isso. O DETRAN só vai mexer com a parte de trânsito. Então isso existe para quê? Para eficiência. Quem faz só uma coisa, faz melhor, faz bem feito, tá? Então o DETRAN foi criado, então ele fica separado dessa estrutura interna do Estado e é como se ele fosse um filho maior de idade, ele tem autonomia. Então, se lá no DETRAN, um servidor do DETRAN cometer um ato ilegal contra alguém e esse alguém entrar contra uma ação, quem vai responder essa ação não é o Estado do Acre, porque o DETRAN já é um filho maior de idade, ele tem personalidade jurídica. Então, o próprio DETRAN que vai responder. Compreendido? A gente vai explicar isso aqui de novo, tá? Então, desta forma, na organização administrativa, a gente tem o quê? Nós temos a centralização ou administração direta, que aqui automaticamente você vai pensar em União, Estado, Distrito Federal e Município, e os seus órgãos, né, internos. Já na descentralização ou administração indireta, nós temos a transferência da prestação do serviço público para outros em busca da eficiência, podendo a transferência ser feita para pessoas jurídicas criadas pelo próprio Estado. Quem são essas pessoas jurídicas criadas pelo próprio Estado? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista, que nós vamos estudar todas elas, detalhes de cada uma. E também pode descentralizar para particulares através de contrato, uma empresa privada, por exemplo. Belezinha? Nessa descentralização, que aqui como a gente viu que ela pode ser feita para uma pessoa jurídica criada pelo próprio Estado, para uma autarquia, uma fundação pública, ou para particulares, isso aqui tem nome e isso cai em prova. Quando é feita para essas pessoas criadas pelo próprio Estado, a gente diz que tem uma descentralização feita por outorga, serviços, funcional ou técnico. Isso aqui é tudo sinônimo e a banca pode cobrar qualquer um deles. Então, a descentralização técnica é o quê? É quando passa a execução, mas a titularidade. É o caso do DETRAN. O Estado do Acre passou tudo para o DETRAN. Ele deu para o DETRAN esse serviço, fica aí com essa parte de trânsito. Tanto vai executar o serviço, como você vai ser o dono do serviço, DETRAN. Então, essa é uma espécie de descentralização por outorga, por serviço, funcional, técnica.
Então, é feita somente a pessoas jurídicas de direito público da administração indireta, tá? O Estado continua responsável pelos danos decorrentes da atividade, mas quem vai responder ali diretamente o processo vai ser a entidade. Delegação por colaboração seria a transferência só da execução. Isso aqui é feita para as entidades privadas e para os particulares. Então, o Estado aqui, nesse caso, ele não dá a titularidade, ele só dá a execução do serviço. O Estado continua sendo titular, tá? Então, isso aqui é regrinhas para prova. Outorga, por serviço funcional e técnico, a gente está falando da transferência da execução mais titularidade, feita para pessoas jurídicas criadas pelo próprio Estado, exemplo do Detran. Já a delegação por colaboração, a descentralização por delegação ou por colaboração, é quando é feita para particulares ou até por entidades criadas pelo Estado, mas essa entidade é totalmente privada, tá? E agora vamos falar um pouquinho da administração direta. Qual o conceito de administração direta? É o conjunto de órgãos que integram a pessoa federativa com competência para determinado exercício, sendo constituída por serviços que integram a estrutura da Presidência da República e seus ministérios. Por que esse conceito fala de Presidência da República e seus ministérios? Porque a gente usa para base da organização administrativa o Decreto-Lei número 267, já eu confirmo, tá? O Decreto-Lei 200, é um decreto bem antigo, e ele fala tudo federal, né? Tudo é da União, tudo com base na União. Mas, pelo princípio da simetria, que diz que o que está em cima se aplica para os de baixo, as esferas estaduais, municipais seguem essa mesma estrutura. Então, aqui no estado do Acre seria constituída por serviços que integram a estrutura do gabinete do governador e suas secretarias. Então, isso é administração direta. Então, aqui na administração direta, a gente tem a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E tudo que está dentro da União, então todos os órgãos da União, todos os órgãos do estado, todos os órgãos do DF, todos os órgãos dos municípios. Então, aqui você não pode ter dúvida. A questão falou de uma secretaria, de um ministério, é administração direta. A União é composta por ministérios, os estados por secretarias, município por secretarias. Então, falou uma secretaria, falou o ministério, está falando de administração direta. E aqui nós precisamos de conceituar um ponto muito importante, que é a diferença de descentralização para desconcentração. A descentralização, vocês já sabem o que é, né? A gente já viu aqui no nosso desenho lindíssimo que quando o Estado cria somente órgãos públicos na administração interna mesmo, né, internamente, ele está prestando serviço de maneira direta, centralizada. Agora, quando ele cria uma pessoa jurídica diferente, um filho maior de idade, por lei, ou então passa esse serviço para um particular, para uma entidade privada, ele está descentralizando. Então, para descentralizar, cadê? Vamos apagar aqui. Para descentralizar, nós temos necessariamente que ter... Vou apagar aqui. Para descentralizar, a gente tem que ter obrigatoriamente pessoas jurídicas distintas. Então, quem é a base da nossa organização administrativa? União, estados, DF e municípios. Eles que são os prestadores de serviço oficial. Para descentralizar, eu tenho que ter pessoas poderosas também. Então, todos esses aqui, ó, todos eles são pessoas jurídicas. O que é ser pessoas jurídicas? É como se fosse a nossa idade. Quando a gente é menor de idade, a gente não pode fazer muitas coisas. Quando a gente fica maior de idade, a gente pode fazer todos os atos da vida civil. Então, ter personalidade jurídica aqui nesse tema, na organização administrativa, é como você ser maior de idade. Você consegue fazer coisas. Você é sujeito de direitos, de obrigações. Você pode fazer coisas que uma pessoa menor de idade não pode, tá? Então, todos esses entes, eles têm personalidade jurídica. Para ter descentralização, eu preciso ter outra pessoa jurídica. Se eu crio alguma coisa que não tem personalidade jurídica, eu não estou descentralizando. Então, quando a União cria ministérios,
Quando o Estado cria secretarias, que é tudo interno dentro deles, ele não está descentralizando, porque cada bolinha dessa aqui, cada órgão desse não tem personalidade jurídica. Órgão não tem personalidade jurídica. Agora, quando ele cria uma autarquia, quando ele cria uma fundação pública, quando ele cria uma sociedade de economia mista, uma empresa privada, uma empresa pública, ou então ele passa para algum particular, nós estamos tratando aqui, ó, de outra pessoa jurídica. Aí, nesse caso aqui, nós temos a chamada descentralização. E o que é a tal da desconcentração? A desconcentração é isso aqui, ó, é essa organização interna. Então, quando a União cria órgãos, ela não está descentralizando, ela está criando filhos menores de idade. Nesse caso aqui, ela está desconcentrando. O Estado, quando cria ali secretarias, departamentos, divisões, ele está desconcentrando. Então, atentem que a desconcentração é algo interno, acontece dentro de uma pessoa jurídica. A descentralização, eu tenho a criação de uma nova pessoa jurídica. Então, na desconcentração, eu tenho apenas uma pessoa jurídica apenas. E dentro dela que vai ocorrer a desconcentração. Na descentralização, eu vou ter duas pessoas jurídicas. Eu preciso ter duas pessoas jurídicas, senão não tenho descentralização, porque eu estou passando poderes, serviços para uma pessoa maior de idade. Autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública. Agora, quando eu estou criando um ministério, uma secretaria, eu estou apenas desconcentrando. Então, desconcentração é uma organização interna. E a desconcentração, ela não é específica da administração direta, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma autarquia, que foi fruto de uma descentralização, porque ela é uma pessoa jurídica, e eu vou organizar essa autarquia. Vamos pegar aqui como exemplo o Detran. Lá dentro do Detran não tem várias divisões, vários departamentos. Quando o Detran se organiza, que é uma autarquia, nós temos aqui uma desconcentração também, organização interna. Então, desconcentração é simplesmente se organizar internamente. Então, voltando aqui, nosso conceito técnico, olha, descentralização realizada entre pessoas jurídicas diversas, enquanto a desconcentração se configura pela distribuição interna de competência no âmbito de uma mesma pessoa jurídica, mediante especialização interna. A desconcentração é fundada no poder hierárquico, então vai ser uma organização totalmente interna. Os órgãos, eles continuam ligados por um poderoso vínculo que é da hierarquia. Então, nós temos aqui o Estado do Acre. O Estado vai criar várias secretarias. Vamos pegar aqui a Secretaria de Educação. Aí, não sei, tá, se é isso. Vários departamentos. Cada departamento vai ter divisões. As divisões vão ter núcleos. Até chegar nas escolas. Tá? Aí, as escolas aqui, ó, que vínculo é esse? A escola tem personalidade jurídica? Não tem, ela é um órgão. Ela tá aqui, ó, dentro da estrutura do Estado, que é uma pessoa jurídica. Tudo que acontece nessa escola vem subindo, até chegar no responsável aqui, que é o próprio Estado do Acre. Isso é desconcentração, é somente se organizar internamente. Vamos fazer um exercício aqui, ó, para ficar claro. O Estado do Acre criou os seguintes: um departamento dentro da vigilância sanitária. Departamento faz parte da estrutura do próprio Estado do Acre. Isso aqui vai estar dentro de alguma secretaria. Então, aqui nós temos desconcentração. Uma nova escola. Escola é o quê, gente? Um órgão público. Um órgão está dentro da estrutura do próprio Estado. Então, aqui nós também temos desconcentração. E aí, os nomes, para ser descentralização, não tem como fugir, porque ele vai ter que falar o nome autarquia, vai ter que falar o nome fundação, vai ter que falar o nome empresa pública. Olha aí, ó, uma autarquia para gerir o trânsito. Isso aqui é o quê? Isso aqui é descentralização. Banco em forma de empresa pública. Empresa pública é descentralização. Uma delegacia. Essa delegacia vai estar atrelada a alguma secretaria ou diretamente ao governador, mas isso aqui vai ser desconcentração. É órgão público, não tem personalidade jurídica. Uma nova secretaria. Desconcentração também. Secretaria, ministério, tudo é desconcentração. Uma fundação de apoio aos deficientes visuais. Se é fundação,
vai ser descentralização. Uma sociedade de economia mista, descentralização. Um posto de saúde vai estar vinculado a alguma secretaria, próprio estado. Então, aqui nós temos desconcentração. Então, ó, assim, para as nossas questões, claro que na prática isso aqui é muito mais amplo, né? Pode ser cobrado de maneira aprofundada, mas isso não vai acontecer na prova de vocês. Descentralização vai ter que ser uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. A gente vai estudar cada uma delas. Isso aqui, ó, quando o Estado cria uma dessa daqui, estamos falando de descentralização. Então, nessa desconcentração aqui, a gente viu que é criado órgão público. Órgão público. Vamos estudar um pouquinho sobre órgão público. Primeiro, você não pode confundir órgão público com entidade, tá? Quando a gente fala entidade, então a autarquia ela é uma entidade. Por quê? Porque ela tem personalidade jurídica. Órgão é mais simples. O órgão não tem personalidade jurídica. Isso aqui, você sabendo disso aqui, já acerta um monte de questão. Órgão não tem personalidade jurídica. O que o órgão é? Um mero instrumento de ação do Estado. Ele é um centro de competência. Então, uma escola é um órgão, uma delegacia é um órgão, uma secretaria é um órgão. São centros de competência especializada que quem vai responder por eles? O próprio ente federativo que criou. Então, se esse órgão é do Estado, o próprio Estado vai responder. Se ele é da União, a própria União vai responder. Então, ó, órgão e entidade são conceitos diferentes. A gente chama de entidade quem tem personalidade jurídica. Então, a autarquia, a empresa pública, a fundação são entidades, têm personalidade jurídica. Secretarias, ministérios são órgãos públicos, não têm personalidade jurídica. Aí nós precisamos estudar a classificação dos órgãos públicos. Tem pelo menos umas 3 questões da banca de vocês cobrando sobre esse assunto, então é interessante a gente dar uma olhada. Essa daqui é a classificação mais importante, tá? Que é a classificação dos órgãos, esses centros de competência que não têm personalidade jurídica, que estão dentro da estrutura dos entes federativos, quanto à hierarquia. Quanto à hierarquia, os órgãos eles podem ser independentes, autônomos, superiores ou subalternos. Isso daqui, gente, é uma ordem, tá? Esse aqui está em primeiro, esse está em segundo, esse em terceiro e esse em quarto. E essa ordem é importante para a sua prova, porque isso aqui já faz te fazer matar algumas questões. Então, aqui, ó, para a gente lembrar, a ordem dos órgãos públicos é IAS, IAS. Porque na hora da prova, você não vai saber quem vem na frente. Superior. Ou é superior, então eu vou colocar ele lá em cima. Não, o superior já está aqui em terceiro lugar. Quem está lá no topo é o independente. Independentes, autônomos, superiores e subalterno. Então, aqui, ó, IAS, IAS. Lembra dos 2 S por último e o I na frente, IAS. Certo? Aí aqui os 2 S não tem como confundir, porque subalterno não tem como estar acima de superior, né? Então, independentes, autônomos, superiores e subalternos. E qual é o nome que se dá aqui, qual o conceito para esses órgãos? Primeiro, aí que nós já começamos com divergências doutrinárias, né? Órgãos independentes. O que você tem que lembrar? Ele está no topo, está no ápice da pirâmide administrativa. Esses órgãos aqui, não tem ninguém acima deles. Então, eles são órgãos de topo, eles estão lá em cima. Quem são esses órgãos? Eles são representativos dos poderes. Então, nós temos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Quem está no topo desses poderes representa os órgãos independentes. Então, aqui, ó, nós temos as casas legislativas. Então, o Congresso Nacional, Senado, Câmara dos Deputados na União, Assembleias Legislativas no Estado e a Câmara dos Vereadores, eles representam o topo do poder legislativo, então eles são órgãos independentes. No executivo, a gente tem as chefias de governo do executivo. Então, aqui, ó, Presidência da República na União, independente. As governadorias dos estados, lá o gabinete do governador, a governadoria, independente. A prefeitura municipal, também independente, tá? Aí no judiciário, entra os tribunais judiciários e juízes singulares. Aí aqui a gente tem uma variação na doutrina. Ministério Público, Tribunal de Contas, eles são o quê? Independentes ou eles são autônomos? A doutrina diverge, tá? Então, aqui, ó, alguns consideram como se fosse órgão independente. Qual o bom disso? A gente tem uma questão da banca de vocês
e ela considera Ministério Público como autônomo. Então, isso aí você já vai marcar na sua apostila. Ministério Público para a banca Nosso Rumo é órgão autônomo. E eu concordo com essa posição, tá? Órgão autônomo, por quê? Porque os órgãos independentes, eles estão no topo dos poderes. Ministério Público não é poder, Tribunal de Contas não é poder, e ele nem faz parte de nenhum poder. Ele é como se ele fosse paralelo ali, porque são órgãos de controle e fiscalização. Então, não tem como classificar eles como independentes. Independente vai ser quem está no topo de cada poder. Quem está no topo do legislativo? As casas legislativas. Congresso, Senado, Câmara dos Deputados, Assembleias e a Câmara dos Vereadores. No Executivo, Presidência da República, Governadoria dos Estados e a Prefeitura Municipal. E no Judiciário, aí vai entrar os órgãos de topo, né? Os tribunais judiciários e alguns colocam aqui até os juízes singulares, mas seria mais os tribunais mesmo, que é STF, STJ, que entraria ali dentro dos órgãos independentes. Belezinha? Nos órgãos autônomos, são aqueles órgãos que estão logo abaixo dos independentes. Então, eles não têm, apesar de ter uma ampla autonomia financeira, administrativa, técnica, mas eles ainda têm um controle. Eles são subordinados desse daqui, ó, eles são subordinados do independente. Quem entra aqui? Os ministérios no geral, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, as secretarias estaduais, a Secretaria de Educação, as secretarias municipais, a Advocacia Geral da União, a Defensoria Pública, a Procuradoria Geral dos Estados, tá? Então, são órgãos que estão logo abaixo dos independentes. Os superiores, eles estão subordinados a uma chefia e detêm poder de direção e controle, mas não têm autonomia administrativa e nem financeira. Então, se não tem autonomia administrativa e financeira, eles não podem ser considerados autônomos, são superiores. Aqui entra os gabinetes em geral e as coordenadorias. Subalternos são aqueles com reduzido poder decisórios. Então, aqui entra portarias, sessões de expedientes, aqueles órgãos bem basiquinhos mesmo, que são mais órgãos de mera execução. Superada aqui a classificação quanto à hierarquia, vamos para a classificação quanto à esfera. Essa daqui já não é tão importante quanto a outra, tá? Mas vou passar aqui para vocês. Quanto à esfera, um órgão ele pode ser central ou ele pode ser local. Um órgão central é um órgão que ele tem competência em todo o ente federativo que ele pertence. Então, nesse aqui, para você saber se um órgão é central ou local, você vai pegar assim, você vai pegar o órgão e vai perguntar de quem que esse órgão é. Ah, ele é um órgão do Estado. Então, é um órgão do Estado do Acre. Esse órgão tem competência em todo o Estado do Acre? Se a resposta for sim, ele é um órgão central. Se a resposta for não, ele vai ser um órgão local. Quer ver um exemplo? Vamos pegar um exemplo aqui de secretaria mesmo. Então, quando eu pego a Secretaria de Educação do Estado do Acre. Essa secretaria, a Secretaria de Educação, ela tem competência em todo o Estado do Acre? Sim, né? A Secretaria de Educação, ela é de todo o Estado do Acre. Então, nesse caso, nós temos um órgão central. Agora, quando eu pego uma escola, vamos pegar aqui a Escola José Rodrigues Leite, lá no centro. A Escola José Rodrigues Leite, ela tem competência em todo o Estado? Ela é do Estado, mas ela tem competência em todo o Estado? Não, não tem. Então, ela vai ser um órgão local. Ela só é de Rio Branco, no caso, né? Ela é do Estado, mas é só de Rio Branco. Então, você vai se perguntar de onde que é e se tem competência nesse ente federativo inteiro. Quanto à estrutura, nós temos órgãos simples e órgãos compostos. O órgão simples ele é composto por apenas um órgão, Presidência da República, Assembleia Legislativa. Órgão simples, ele só é um. Órgão composto, nós temos poucos exemplos, né? Quando ele é composto por mais de um órgão. No exemplo aqui, nós temos o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele é composto pelo Senado Federal mais a Câmara dos Deputados. Então, é um órgão composto. 2 órgãos para poder tomar a decisão. Quanto à atuação funcional, nós temos órgão singular ou colegiado. Então, aqui, ó, órgão simples e composto é a quantidade de órgãos envolvidos para tomar decisão. Então, a Presidência da República, um órgão só toma decisão sozinha.
O Congresso, obrigatoriamente, ele é a junção do Senado mais a Câmara dos Deputados. Quanto à atuação funcional, é quanto à quantidade de pessoas envolvidas para tomar. Então, aqui a gente só um órgão só, mas as pessoas ali dentro para tomar decisão, que são poucas ou várias. Então, no órgão singular, manifesta a vontade através de um único agente. Presidência da República, só o presidente, já tá bom, já toma decisão. Órgãos colegiados, uma decisão colegiada, é quando eu preciso de um grupo para decidir. Então, por exemplo, a Câmara dos Vereadores. Não vamos confundir com a classificação passada, ó, simples ou composto. A Câmara dos Vereadores é um órgão simples ou composto? É um órgão simples, porque é apenas um órgão para tomar decisão. Agora, quanto à atuação funcional, ela vai ser um órgão colegiado, porque para tomar essa decisão eu preciso da votação de várias pessoas que trabalham lá, que no caso são os vereadores. As funções, eu tenho órgãos ativo, órgão consultivo e órgão de controle. Isso aqui é bem sem importância, tá? Um órgão ativo é que ele atua executando diretamente as atividades. Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria de Saúde, é um órgão ativo. Um órgão consultivo, ele é mais opinativo, ele vai elaborar pareceres, como o Ministério Público, por exemplo. E órgãos de controle vão controlar os outros órgãos, tribunais de contas, Controladoria Geral da União. E aqui os órgãos eles podem até ter mais de uma função. Por exemplo, o Ministério Público, facilmente a gente pode dizer que ele é um órgão tanto ativo quanto consultivo, como de controle, tá? Então aqui não fica engessado em apenas um, não. É apenas didático mesmo. Tranquilinho? Então, aqui a gente finalizou a administração direta, né? Então, vamos dar uma resumidinha aqui para ver se você compreendeu. Então, quando eu falo em administração direta, eu vou pensar em quem? União, estados, Distrito Federal e municípios. Esses entes federativos, eles vão se organizar internamente através de órgãos. Órgãos que não são pessoas jurídicas, então, são filhos menores de idade, né, desses entes federativos. Esses entes federativos, eles têm personalidade jurídicas, agora os órgãos que eles criam não têm personalidade jurídica. E quando cria órgãos, a gente está diante do fenômeno da desconcentração. E esse órgão ele pode ser classificado de acordo com a hierarquia, com a atuação, né? Então, é isso sobre a administração direta. E agora a gente vai partir para a administração indireta, que é quando esses entes federativos passam para outras pessoas jurídicas. Eles não criam órgãos internamente, eles passam para outra pessoa jurídica. Então, a descentralização gera administração indireta. Quem compõe essa administração indireta? A administração indireta ela vai ser composta por autarquia, fundação pública e sociedade de economia mista e empresa pública. Então, nós temos aqui quatro entidades, né? Quatro entidades que compõem a administração indireta. A autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Tem um mnemônico que meus alunos vivem falando em sala de aula, né? Que é o FASE. Administração indireta é FASE. Fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Eu odeio mnemônicos, tá? Para mim, eles mais... Tem que ser muito bom o mnemônico para ele te ajudar. Então, se você quer criar o seu mnemônico, a sua forma de estudar, eu acho super válido. Agora, mnemônico que já foi criado pelos outros, acaba atrapalhando porque são muitas coisas. Só são 4 entidades: autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Fácil de lembrar. Aqui eu trouxe para vocês o ponto principal lá do site do governo do estado do Acre, só para vocês terem uma ideia da prática como que isso funciona. E como a gente vai fazer um concurso estadual, a gente precisa saber o mínimo do nosso estado. Então, aqui, ó, nós temos os órgãos e as entidades. Qual é a mesma diferença? Órgão não tem personalidade jurídica, entidade tem personalidade jurídica. Quem são os órgãos? Um monte que estão atrelados ao estado. E as pessoas jurídicas, as entidades, autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. Então, aqui nós temos a governadoria, órgão independente, né? Então, aqui, ó, tá no topo da pirâmide, aqui com o nosso governador, Gladys Cameli. Nós temos as secretarias, que são órgãos.
Então, obrigatoriamente, ó, essas secretarias, elas estão ó, subordinadas a essa secretaria. E elas fazem parte da administração direta do Estado, direta. Na administração indireta do Estado, entidades autônomas, entidades autônomas com personalidade jurídica, nós vamos ter as autarquias, as empresas públicas, as fundações e as sociedades de economia mista. No estado do Acre, quais são as autarquias que nós temos? Nós temos o Acre Previdência. Eu preciso decorar isso aqui tudo? Não precisa. Só para a gente dar uma lembrada aqui, depois, se for necessário, você acaba lembrando. Tem coisa aqui que você nunca ouviu falar e vai ficar, nossa, a junta comercial é uma autarquia, não sabia disso. Aí você acaba lembrando, é bom a gente dar uma lidazinha básica, né? Então, no estado do Acre, nós temos como autarquias Acre Previdência, a Junta Comercial é uma autarquia, Departamento de Estradas de Rodagem, que é o DERACRE, a SANEACRE, o IMAC, o ITERACRE e o IDAF, que é o Instituto de Defesa Agropecuária. Então, essas são as nossas autarquias. Tem mais. Ao todo, vão ser 14 autarquias. DETRAN, autarquia de trânsito, né? O IAPEN, que é o Instituto de Administração Penitenciária, é uma autarquia. O ISE, Instituto Socioeducativo, onde ficam os menores, né? O Instituto de Educação Profissional, o IEPTEC, a AGEAC, que é uma agência reguladora de serviços públicos, o Instituto de Mudanças Climáticas, o IMC, e o PROCON. Olha aí, ó, PROCON. Aí que eu quero chamar a sua atenção, ó. PROCON, ISE, IAPEN, DETRAN, DERACRE. Acho que esses aqui são os mais importantes, que se decidirem cobrar isso na sua prova, pode cair. Fundações. Quais são as fundações que nós temos no estado do Acre? Fundação de Tecnologia, a FUNTAC, a Fundação de Cultura Elias Mansur, que é cultural, né? E a Fundação Hospitalar Fundacre. Então, nós temos poucas fundações no estado do Acre, só 3. Empresas públicas, temos a CAGEACRE, a CODISACRE, que é a Companhia de Desenvolvimento Industrial, a Companhia de Colonização, que é a Colonacre, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, EMATE, o Acredata, que é a Empresa de Processamento de Dados do Acre, Acredata, e o Banco do Estado do Acre. Mas existe banco? Não existe, já foi à falência, mas na lei ele ainda existe, então nós ainda temos o Banacre como empresa pública. Sociedade de Economia Mista. Temos a Agência de Negócios do Estado, a ANAC, Companhia de Habitação, que é a COAB, a Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais, Administradora da Zona de Processamento. Olha só também, ó, que não existe mais na prática, mas na lei ainda está. Companhia Industrial de Laticínios do Acre, a SILA, e a Companhia de Saneamento, SANACRE. Então, essa é a nossa administração indireta estadual. Nossa aula já está com 42 minutos, indo para 43. Eu vou parar nessa parte e vou continuar na próxima aula, tá? Então, obrigada até agora. Partimos para o nosso próximo bloco.